Olá, meus queridos alunos, nós vamos continuar aprendendo sobre grandezas e medidas e hoje, com vocês do sexto ano, quero estudar sobre medidas de tempo e de temperatura. Pessoal, é comum no nosso dia a dia uma pergunta tipo essas aqui, ó. Qual a duração dessa partida de futebol? Qual o tempo dessa viagem? Ou qual a duração deste curso? Ou ainda, qual o melhor tempo obtido por esse corredor? Nessa época de Olimpíada, né? A gente fica observando lá as corridas e também as natações, a gente fica perguntando qual é o tempo. Geralmente tem muita questão de tempo. E todas essas perguntas serão respondidas tomando por base uma unidade padrão de medida de tempo. Que unidade é? A unidade de tempo escolhida como padrão no Sistema Internacional, que é o SI, é o segundo. Grave esse nome, segundo. Né? E uma curiosidade, o Sol ele foi o primeiro relógio do homem, que é um intervalo de tempo natural decorrido, né, desde a sua nascença, a sua passagem pelo meridiano, né, vai surgindo as horas e assim os minutos. Inclusive tem pessoas que só olhar para o Sol consegue acertar quase com exatidão que horas são, às vezes até os minutos. Mais ou menos, até você, se você treinar também, é capaz de acertar. Mas não é algo exato, né? Então precisava arrumar isso. Então, o segundo, que é a unidade principal, ela tem os múltiplos e também os submúltiplos. Os múltiplos do segundo os minutos, são os maiores, né? Maiores que segundo. Nós temos o minuto, depois a hora e vem o dia. Um minuto, cada minuto, ele vai ter 60 segundos. Ou seja, então uma hora ela tem 60, é sempre de 60. Uma hora vai ter 60 minutos. Se um minuto tem 60 segundos, então se eu multiplicar 60 minutos vezes 60 segundos, então eu tenho que uma hora vai ter 3.600 segundos. E o dia, que é 24 horas, ele vai ter exatamente 1.440 minutos. De onde vem esses 1.440 minutos? São as 24 horas vezes os 60 segundos de cada minuto. E ela vai ter o dia vai ter 86.400 segundos, que vem da multiplicação da quantidade de minutos vezes a quantidade de segundos. Ou seja, 1.440 minutos que tem no dia vezes 60 segundos cada minuto, ok? Então, os submúltiplos do segundo são o décimo de segundo, o centésimo de segundo e o milésimo de segundo. Quase que você não vai ver isso no relógio, a não ser que se você colocar lá para fazer o cronômetro, né? Você vê muito isso em corrida de Fórmula 1, até na própria natação, quando alguém vai bater o recorde, às vezes a pessoa bate o recorde por 1 milésimo de segundo. É a diferença. Mas geralmente utilizamos só hora, minutos e segundos. A transformação é só vezes 60. Transformar segundo em minuto, basta multiplicar por 60. Transformar hora em minuto, basta transformar também a hora vezes 60. E se for transformar em segundos, é a hora vezes o minuto vezes o segundo. Tá bom? Facinho assim. Atenção, preste muita atenção. Cuidado, nunca escreva 2,40 horas como se representasse 2 horas e 40 minutos. Pois o sistema de medidas de tempo não é decimal. Vamos ver como vai acontecer uma diferença? Então, observe. 2,4 horas é igual, aí você separa 2 horas e 40% de uma hora. 40 por 100, fica 40 sobre 100 de uma hora. Então, eu vou separar 2 horas e vai dar 24 minutos. Como assim 24 minutos? Veja, eu tenho uma multiplicação aqui. Ó. Esse 40 sobre 100 representa 40% de uma hora. Uma hora é 60 minutos. Então, eu tenho uma multiplicação, 40 vezes 60, que está tudo dividido por 100. Então, nesse 40, eu posso cortar um zero do numerador e um zero do denominador. Também posso cortar um outro zero do numerador e outro zero do denominador. O que restou? 4 vezes 6, que é 24, dividido por 1 que está lá embaixo, mas esse 1 não vai interferir. Então, pessoal, 2,40 horas não é 2 horas e 40 minutos, e sim 2 horas e 24 minutos. Isso é muito comum nesse período agora, que vocês estão aprendendo sobre horas, vai acontecer esse erro, mas não cometa, tá bom? Já aprenderam certinho, então façam lá. Agora nós vamos trabalhar sobre medidas de tempo, outras medidas de tempo, né? Nós temos o mês comercial, que são 30 dias, nós temos o ano comercial, que é 360 dias, mas você vai dizer, mas professor, o ano tem 365, estou falando de ano comercial, porque no mês comercial é sempre 30 dias, apesar de você ter mês de 31, mês de 28, 29 e 30, mas no mês comercial é 30 dias, todos eles. Por isso que o ano vai ter 360, 12 vezes 30.
O ano normal é 365 dias e 6 horas. O ano bissexto, que é de 4 em 4 anos, vai ter 366 dias. A semana tem 7 dias, a quinzena 15 dias, o bimestre 2 meses, trimestre 3 meses, quadrimestre 4 meses, semestre 6 meses, o biênio são 2 meses. Aliás, biênios são 2 anos, tá? Tá um errozinho aí, corrigem aí, por favor. O quinquênio, 5 anos, a década são 10 anos, o século são 100 anos e o milênio são 1000 anos. Agora vamos para medidas de temperatura. Você já consultou a previsão do tempo hoje? Uma das informações que a gente consegue isso é a variação de medida de temperatura esperada ao longo do dia. Por exemplo, aqui em Itaituba, hoje de manhã nós estávamos com 18 graus. Agora, nesse exato momento que eu estou gravando, nós estamos em 36 graus. Houve uma variação muito grande aí, né? Quase 20 graus de variação, né? Tem essa oscilação aqui na região norte. Mas o aparelho utilizado para aferir, que é o nome certo, aferir, as pessoas usam muito medir a temperatura, é o termômetro. E existem diversos tipos de termômetro, sendo que o mais comum é o termômetro clínico, que ele é composto na maioria das vezes pelo mercúrio ou álcool. Então a escala de centígrados, que é os graus que a gente conta, vai do 0, que é o ponto de fusão, que é exatamente o momento em que a água congela, e o 100, que é o ponto de ebulição, que é quando a água ferve. Ele foi inventado por Anders Celsius, astrônomo sueco, em 1942. Então, o nome Celsius para a escala foi oficializado em 1948 por uma conferência internacional para pesos e medidas. Está aí um exemplo de um termômetro. O álcool ou mercúrio, que fica dentro de um recipiente chamado bulbo, ao entrar em contato com o corpo, atinge o equilíbrio térmico. Ele expande-se e torna-se possível a verificação da temperatura. E existem vários tipos de termômetros. Veja alguns exemplos. Talvez você tenha até na sua casa aí. Tem esse termômetro digital, tem o termômetro clínico, que é utilizado nos hospitais, tem o termômetro do automóvel, tem no próprio relógio você vai usar, ou no celular. Existem várias formas aí. Tem mais esse outro aqui mais analógico também. Então são alguns exemplos de termômetro. No Brasil, todas as medições são feitas através da escala termométrica Celsius, que é representada por esse C aí com esse zerinho do lado, onde o termômetro é dividido em 100 partes iguais, ou seja, a variação da temperatura vai de 0 a 100 graus. 0 indicando, vamos dizer assim, a temperatura mais frio, e o 100 é a temperatura mais alta. A escala Celsius é a mais utilizada no mundo, mas existem outras escalas, como a Fahrenheit, que é utilizada nos Estados Unidos da América. Já em aplicações científicas, é comum o uso da escala Kelvin. Mas aqui no Brasil, o normal, como tenho falado para vocês, é a escala Celsius. Tá bom, pessoal? Show de bola, boa aula para vocês e até a próxima.